Bem-vindo ao canal Filhos Poupadores. Meu nome é Tereza Taira, eu sou educadora financeira e também sou mãe. E aqui no canal eu ajudo mães a falar de dinheiro com seus filhos e torná-los poupadores e investidores. O vídeo de hoje é para atender aquelas mães. Muitas mães me mandam mensagem assim: Tereza, eu sei da importância de falar de dinheiro com o meu filho, eu quero iniciar esse assunto, mas eu não sei por onde começar, eu não sei nem quais são os assuntos que eu vou precisar abordar. Então, eu preparei esse vídeo aqui para falar alguns pontos importantes dessa jornada da educação financeira junto ao seu filho. E eu estou falando jornada, que é para a gente deixar bem claro que existem alguns passos, algumas fases que a gente vai precisar explicar para o nosso filho, e muitas mães, por desconhecerem esses pontos, elas acabam deixando pontos importantes para falarem com ele. Então, se eu estou falando de um assunto, eu entendo que faz parte de uma jornada, eu estou esquecendo alguns pontos importantes. E exatamente esses pontos que não se ensinam na escola, a gente não aprende nem na nossa faculdade, e esses pontos a gente precisa falar desde cedo para os nossos filhos. Então, se você é uma mãe que está iniciando, ou se você já iniciou essa jornada da educação financeira com seu filho, fica com a gente até o final desse vídeo para você perceber o quanto você já avançou ou o quanto você precisa avançar nessa jornada. Eu separei aqui 6 pontos e eu dividi em 2 blocos. O primeiro bloco é sobre o gastar. Nesse ponto gastar, eu coloquei 3 tipos de gastos, de consumos que a gente precisa fazer um exercício com os nossos filhos. O primeiro ponto é falar sobre diferença de desejo e necessidade. Quando a gente chega na fase adulta, a gente é meio que estimulado, orientado a fazer essas perguntas. O que eu quero é desejo ou necessidade? Quando a gente olha para trás, lá na nossa infância, na nossa juventude, muitas vezes a gente não teve essa oportunidade de perceber o que é desejo e necessidade, muito menos dentro da nossa casa. Então, faz um exercício aí com o seu filho. Pergunta para ele: filho, com que se gasta, com que se gasta o dinheiro? E aí você vai perceber que muito do que ele falar é muito da visão dele, das necessidades dele, do dia a dia dele. Ele não tem essa visão aberta, talvez ele não tenha, é de olhar das necessidades da casa, das compras que envolve a necessidade da família. Então começa por aí, a gente já começar a falar para o nosso filho que, além das coisas que ele está acostumado a comprar, que ele sabe que precisa de dinheiro, seja para o lanche, ou para um passeio, ou para o cinema, para o brinquedo, o dinheiro da casa também precisa ser disponibilizado para gastar com a água, a luz, a internet, a escola. Dependendo da idade da criança, muitas vezes ela se surpreende ao saber que a babá é paga, né? Às vezes as mães me contam que as crianças ficam surpresas achando que a babá é uma amiga. Às vezes o porteiro que tanto brinca com os seus filhos, eles se espantam, nossa, ele também ganha dinheiro, e aí começa a entender que aquilo faz parte do pagamento do condomínio. Então, desde já, desde cedo, começar a falar que o dinheiro da casa paga as necessidades de cada membro da família, e também de toda a família da casa, das necessidades da casa. Então, desde já, começo a falar sobre necessidades e desejos. E olha só, mesmo dentro das necessidades, é preciso também informar para os nossos filhos que existe um olhar para entender se estamos fazendo as boas escolhas. Porque até na alimentação, que é uma necessidade, ela tem uma prioridade, se a gente não ficar de olho em desperdício, em comprar sem pesquisar, a gente está deixando dinheiro jogado fora. Então, esse hábito de fazer boas escolhas de uma forma natural, faz com que você faça que a economia do seu lar, o melhor uso do dinheiro, seja feito naturalmente. Então, construir o hábito de seu filho saber que precisa ir no mercado com uma lista, quando ele vai comprar um brinquedo, ele tem o dia certo para comprar. Quando vocês saem para um lazer, comentar que, olha, hoje nós vamos gastar um certo limite, ou hoje nós vamos fazer um passeio com menos gastos.
esse hábito de fazer melhores escolhas começa desde cedo. Então, nesse item desejos e necessidades, você vai ver que é no seu dia a dia, ele, do mesmo jeito que ele é muito desafiador, porque envolve o dia a dia, por outro lado, ele tem a oportunidade de você construir hábitos ali no seu dia a dia. Vamos para o próximo item. Quando a gente está falando de gastar, o nosso filho também precisa entender que o gastar também tem uma diferença na hora que a gente vai comprar as coisas com o nosso olhar, se isso aqui é algo que vai me trazer retorno ou isso aqui só vai tirar dinheiro do meu bolso? E esse é o conceito de ativo e passivo. Talvez esse conceito para você seja novo, e eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para você explicar para o seu filho e você também vai entender ele claramente. Imagine que uma pessoa, um jovem A, quer um celular de última geração. E um jovem B, ele também quer um celular de última geração. Só que o jovem A, ele vai comprar esse celular porque ele vai fazer um serviço de internet, de divulgação de produto, vai ajudar alguém na rede social, ele vai ter uma renda com isso. Já o jovem B, ele só vai usar para uso pessoal. Então, nós pegamos o mesmo produto, só que com objetivos diferentes, para mostrar para você o conceito de ativo e de passivo. O conceito de ativo é quando a gente compra algo que ele vai dar retorno para a gente. E o passivo é aquele que vai só tirar dinheiro do nosso bolso. Quando você explica essas duas situações para o seu filho, ele começa a observar que, caramba, é o mesmo produto, só que esse vai gerar dinheiro e esse só vai gastar o nosso dinheiro. Então, é esse tipo de conceito a gente precisa falar desde cedo, para ele começar a se questionar. Isso aqui só gasta meu dinheiro ou isso aqui ele vai fazer algum tipo de retorno para mim no futuro? Vamos pegar outro exemplo? Uma casa. Imagine que a pessoa A comprou uma casa nesse andar e a pessoa B comprou uma casa no andar de cima. Só que essa pessoa aqui, ela comprou a casa para morar. E essa pessoa, ela comprou essa casa para alugar para alguém e receber os aluguéis. É a mesma casa, no mesmo local, só que ela tem objetivos diferentes. Você vê que no exemplo, a pessoa A, ela está comprando uma casa e vai ser um passivo para ela. Só vai levar o dinheiro, só vai gastar o dinheiro. E a pessoa B, ela vai ter a renda de aluguéis. Então, isso aqui é um ativo. Então, esse conceito de o dinheiro o que eu estou gastando tem oportunidade de trazer um retorno é ativo. E o passivo, não. Esse tipo de conceito você precisa falar desde cedo para o seu filho, porque o mesmo dinheiro que está podendo gastar com coisas melhores, se a gente não começa a fazer esses questionamentos, a gente consegue tirar o melhor proveito. Outro item do bloco gastar é falar para o nosso filho que os gastos são feitos para coisas de agora, mas também para algo interessante para o futuro. Esse exemplo que eu costumo falar, eu gosto de usar o conceito da natureza mesmo, que é falar para a criança que o que você prefere? Comer uma fruta ou comer uma fruta, pegar uma semente, plantar para no futuro você ter outras frutas? A resposta é bem óbvia, eles vão falar, claro que eu quero isso e no futuro eu quero mais frutas. Mas você precisa explicar que esse conceito do dinheiro é exatamente igual, mas tem um desafio, porque no dinheiro a semente é o próprio dinheiro. Então, ficar atento que quando você receber dinheiro, seja de mesada, você receber um dinheiro de um parente que você ganhou de aniversário, quando você começar a fazer seu estágio e conforme você for trabalhando, da sua renda, do dinheiro que você ganhar, dali você tem a oportunidade de você pegar essa semente e fazer alguma coisa de uma colheita futura. Esse conceito é o pague-se primeiro, é aquilo que a gente precisa tirar antes, é o poupar antes para depois gastar. Porque se você gastar primeiro, esperando sobrar para poupar para o futuro, na maioria das vezes você não consegue. Então, esses 3 itens são itens importantes que você vai conversar com seu filho durante essa jornada. A gente falou aqui do bloco gastar. Agora vamos para o bloco ganhar? Pergunta para o seu filho, filho, de onde vem o dinheiro? Provavelmente ele vai falar, do trabalho. Né? Então, isso já fica muito claro que a criança ela está entendendo que o dinheiro vem do trabalho, mas para muitas crianças ainda isso não é claro. Às vezes ela acha que
Ao passar um cartão de crédito ou ou observar a mãe sacando o dinheiro do caixa eletrônico, ela acha que é ali que está o dinheiro. Então, começar a falar que o dinheiro vem do seu trabalho, do trabalho das pessoas que estão em casa, isso já faz ela entender que existe uma fonte para isso. Só que os itens que eu quero falar aqui são os outros dois pontos, que são exatamente os pontos que a gente não aprende na escola e que é fundamental para esse futuro financeiro melhor. O segundo item é que a criança precisa entender a diferença de renda ativa e renda passiva. A renda ativa é exatamente essa do seu trabalho, ela precisa do seu esforço, da sua presença, é o seu tempo. E nessa hora, a gente deixa bem claro que o seu trabalho, a sua energia ali, ela gera a sua renda, mas que existem outras formas de você receber dinheiro que não dependa de você, que é a chamada renda passiva. E de onde vem essa renda passiva? Exatamente daquele ativo que você comprou ali em cima, que a gente falou no bloco gastar. Tereza, mas me dá um exemplo. A renda do aluguel seria uma renda passiva. Não precisou do seu esforço. Tereza, só que eu não tenho dinheiro para pagar uma casa e ganhar uma renda de aluguéis. E aí é uma boa notícia, porque hoje, atualmente, nós temos acessos e produtos financeiros de acesso fácil, está facilitado o acesso e com pequenas cotas. Então, você consegue hoje, com muita facilidade, comprar pequenas cotas com um conceito similar dos aluguéis, onde você vai ganhar aluguéis proporcionais às cotas que você comprar. Então, você pode construir a sua renda passiva e, junto ao seu filho, explicar e ele vê ali na prática isso acontecendo. O terceiro ponto é falar para os nossos filhos sobre as múltiplas fontes de rendas. Começar a exercitar e deixar ele acostumado a entender que precisa ter essa força empreendedora dentro dele, que é ele olhar para uma atividade, uma habilidade e olhar as diferentes fontes de rendas que estão ali envolvidas. Eu gosto do exemplo de uma pessoa que faz doces e perguntar para eles, essa pessoa faz doce, quais são as formas de renda que ela pode gerar? Pode vender fazendo doces, ela pode revender colocando seus produtos em restaurantes, em bares, ela pode colocar gente para trabalhar para ela e ela fazer outras divulgações, assim como ela também pode ensinar outras pessoas a fazer os doces como ela. É fazer com que a criança entenda que a pessoa pode ganhar fazendo, ensinando, revendendo, é esse olhar para as múltiplas fontes de renda. Esses tipos de conceitos são importantes na jornada da educação financeira com o seu filho. Aqui eu coloquei alguns importantes. Talvez você pense que, nossa, muita coisa hoje, mas aqui o nosso canal tem esse propósito de trazer esses exemplos, esse despertar e que você consiga colocar de uma forma bem prática, funcional no dia a dia da criança. Lembrando que a educação financeira é praticar. Então, mesmo se o seu filho estiver com as aulas de educação financeira na escola, ele precisa da sua ajuda, porque a educação financeira está no dia a dia, no cotidiano, na sua casa, na casa da vovó, na escola, na hora que ele vai para o shopping, na hora que ele vai na hora de lazer, é no praticar. E aqui nós colocamos pontos importantes, fundamentais, que nessa jornada elas serão necessárias. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que nós estamos postando atividades práticas de como você pode falar dinheiro com o seu filho para que ele tenha esse despertar e se tornar poupador e investidor, tá bom? Então, espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!